a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem neurocientista com alguma amargura por não ter sido astrofísico. Nasceu em 98 em Lisboa e com apenas um ano mudou-se para Oeiras, onde ficou até terminar o secundário. Tem um irmão gêmeo falso e o que nunca faltou em casa foram os livros trazidos pelo pai, que sempre encorajou os dois filhos a ler. Ele lia muito, ciência em geral, comportamento animal em particular, via muitos documentários do David Attenborough e com um primo brincavam aos animais, imitando o comportamento animal. Foi sempre o melhor aluno das escolas que frequentou, teve média de 20 no secundário, a melhor do concelho de Oeiras, e isso valeu-lhe um portátil do Presidente da Câmara. Sempre foi competitivo a nível académico e desportivo, fez karatê, natação, futebol, ginástica acrobática, ténis, ping-pong, corrida, voleibol, até que encontrou o desporto com que mais se identificou, o remo, no Clube Ferroviário em Alcântara. No secundário, por recomendação dos professores, participou em Olimpíadas da Matemática, de Biologia, de Astronomia, de Química, de Física. Mais tarde, graças a uma bolsa da Gulbenkian, mudou-se para Londres para fazer curso e mestrado integrado em Neurociências na University College London. Depois concorreu a várias universidades com boa fama, visitou-as e aceitou a proposta da Columbia University em Nova York, onde está a fazer o doutoramento. Francisco Sacadura, muito bem-vindo. Prazer. Antes de mais, eu quero dar-te os parabéns. Fiquei perplexamente impressionada com este teu percurso e estou muito contente por termos conseguido marcar nesta tua visita a Portugal. Tens tido muitas saudades de casa ou em Nova Iorque é que se está bem? Não, tenho tido saudades. Acho que mesmo a longo prazo o plano é sempre voltar. O plano é voltar? Acho que sim. Eu gostaria muito. Acho que em termos de qualidade de vida, do tempo, da comida, das pessoas, da família, sim. acho que Portugal sempre foi melhor em comparação a Londres, a Nova Iorque. Sim. Isto antecipa-me logo uma pergunta que eu tinha para aqui, que é: eu ouço muitos jovens cientistas dizer que a ciência em Portugal não está assim tão bem tratada. Acho que é complicado em termos de funding, das bolsas para investigação. Acho que há alguns institutos em Portugal que são a nível internacional reconhecidos, por exemplo o Champalimaud Center for the Unknown, e acho que esse seria, para mim, o maior objetivo seria tornar-me um chefe de laboratório no Champalimaud. Até lá vai haver muitas variáveis que podem mudar a minha direção e estou aberto. Em geral, a Europa acho que seria bom. Seria interessante, ok. E deixa-me aqui dizer-te que aquele computador que te ofereceram veio mesmo a calhar. Eu acho que és a primeira pessoa que recebe, nascida nas últimas remessas do milénio passado, que não teve computador até à universidade e não teve telemóvel na secundária. Como assim? Tinha telemóvel, mas era um daqueles tipo. Os tijolo, exato. Sim. Não era smartphone. Isto foi uma estratégia familiar? Tanto familiar que o meu pai também não queria que nós ficássemos muito presos às redes sociais e distraídos. Há muitos estudos que dizem que não é muito saudável para as crianças e adolescentes, tanta tecnologia. Acho que tem lados positivos e menos positivos. Acho que hoje em dia, talvez para os meus próprios filhos, acho que recomendaria, ou para pais em casa, recomendaria que crianças começassem a aprender, por exemplo, programação desde bastante cedo, que é uma coisa que eu me arrependo um bocado, porque tive que aprender tudo por mim mesmo mais tarde, e acho que as pessoas que já sabem programar pelo doutoramento ou mesmo antes, durante o curso, acho que chegam muito mais longe normalmente do que outras pessoas. Sim. Porque hoje em dia é preciso programar para tudo o que se faz em ciência e em muitas outras áreas. Então já temos aqui uma desvantagem de crescer sem acesso fácil à tecnologia. E vantagens? Sim, em vantagens acho que também me ajudou a ser muito focado e como não tinha distrações, era para mim muito mais fácil estudar e ler livros que o pai trazia, e isso também me ajudou um bocado a gostar destas áreas que não são assim tão estudadas no secundário, não é? Como astrofísica, neurociências. Exato. Que são muito poucas faladas, mas E tu dizias-me que às vezes tens saudades desses dias em que não tinhas assim muitas distrações, não é? Exato. Uma vez que sem o telemóvel, que sem notificações, é uma distração constante, há esta hiperestimulação que nos deixa sempre um bocado presos ou à espera de que alguma coisa aconteça, e que na verdade a calma que se tem e a paz que se tem quando está-se off the grid, sinto um bocado de falta desses tempos de mais calma e tranquilidade. Isso leva-me a uma pergunta, que é: o que é que a tecnologia faz ao nosso cérebro? Em particular, o que é que o excesso de tecnologia, em que andamos todos um bocado enfiados, faz ao nosso cérebro? Está a alterá-lo? Acho que altera, mas ainda sabemos
muito pouco, porque é uma mudança muito recente na nossa história evolutiva, portanto acho que não houve tempo para ver alterações muito grandes. Se virmos a nossa história, sempre que houve uma alteração, por exemplo, a agricultura, ou que nos tornamos sedentários, ou agora quando estão dos computadores ou dos telemóveis, nós adaptamos e na verdade normalmente saímos sempre por ser mais beneficiados do que termos de desvantagem, não é? Sim. Se bem que é verdade que há um problema em termos de sabermos nos autorregular e não estar sempre no TikTok a ver vídeos ou no Instagram, que pode ser prender-nos um bocado e criar esta cultura de hiperestimulação e não ter paciência para ler um livro. Temos que ler feeds de notícias que são um parágrafo longo. Acho que isso cria um bocado um problema, mas ao mesmo tempo também cria outras oportunidades e acho que a velocidade que se está a criar conhecimento hoje em dia é muito mais rápido que antigamente, e com a ajuda de, por exemplo, da inteligência artificial e outras áreas que vão se tornar mais e mais nossos assistentes e ajudar-nos a colmatar estas desvantagens. Sim, não é? eu já senti o meu cérebro assim meio afetado com tecnologia. Por exemplo, uma vez estava a ler um livro para adormecer e dei por Exato. mim a fazer scroll, sabes, com o dedo. Exato. E eu pensei, bem, o que é que está a acontecer? Será que é a tecnologia a mais que faz isto ao nosso cérebro? Quando é que tu te apercebeste que tínhamos um cérebro e que era interessante estudá-lo? Porque é o teu interesse tão grande pelo cérebro? Sim, foi um bocado cedo. Acho que houve 2 acontecimentos. Como disseste na introdução, eu sempre estive muito interessado em comportamento animal e houve uma altura em que queria ser médico, mas era biologia em geral que eu estava interessado, não particularmente em neurociência. E depois houve estes 2 acontecimentos, eu não sei qual é que foi o primeiro. Um foi um amigo do meu pai que vive em Londres, que me sugeriu ler este livro chamado Talent Code. Greatness isn't born, it's made. E a ideia do livro era que este autor, que se chama Daniel Coyle, que foi à volta do mundo a todas as escolas onde ele se chama hotspots de talento. Por exemplo, esta escola de ténis que produziu 3 dos top 10 mundiais tenistas, ou uma escola de piano na Rússia que produziu alguns dos melhores pianistas do mundo. Ele, estes hotspots, tentava identificar qual eram os elementos comuns que deixavam as pessoas superar-se nas suas áreas. E acho que a maior conclusão deles era que era tudo trabalho árduo. Ninguém nascia a saber fazer o que quer que seja, e tudo se resumia a trabalho árduo, à motivação certa, o que ele chama ignition. Portanto, também tem que se ter a motivação e aquela chama dentro do corpo de se querer seguir mais longe, essa ambição, e também a ter os supervisores certos, portanto, a mentoria. Sim, este livro, Intelligence is Made, Isn't Born, marcou-te pela tese de que ninguém nasce gênio. Isto leva-nos àquela velha questão do que é que pesa mais, se são os genes, se é o ambiente, na genialidade em específico e na inteligência, no QI em geral. O que é que pesa mais? A resposta é complicada. Sim, depende. Sei que andamos a fazer lá anos, não é? Exato. E não sou especialista nesse tópico, mas a maior parte dos estudos diz que é uma interação, não é bem um nem outro. Acho que normalmente eu diria que é quase tudo sobre a educação, tem um peso muito maior, e o ambiente em que se nasce, e se tem uma boa família, e se vai à escola e tem pessoas que o suportem e que criam um ambiente conduzivo a aprender. Acho que isso supera tudo. Dito isto, quanto mais conduzivo o ambiente for a aprender, mais os genes começam a ter influência. Portanto, se só medir a população em geral, genes quase não têm influência, mas se medir as pessoas, por exemplo, mais ricas, tiveram todos os acessos do mundo, as escolas e professores, não sei, e o que é que for, nesses casos já se começa a ver alguns efeitos de genes, se bem que são muito pequenos, mas portanto é uma interação entre ambiente e genética. E depois na vida, o gênio chega? Qual é que é a correlação entre inteligência e sucesso, ou entre inteligência e felicidade? São 2 perguntas diferentes, muito boas perguntas. Acho que inteligência e sucesso é um bocado complicado, porque depende do que significa. Ninguém sabe o que é inteligência, não é? Quando falamos de inteligência, normalmente as pessoas pensam em testes de IQ, e a verdade é que esses testes são muito maus predisores do sucesso no futuro. Por exemplo, um teste simples também é um mau predisor, mas é muito
é muito melhor a prever o futuro sucesso é, por exemplo, o que se chama o marshmallow test, por exemplo, que basicamente consiste em pôr um marshmallow à frente de crianças e dizer eu vou sair da sala durante 5 minutos e a tua única tarefa é não comer um marshmallow durante 5 minutos. Eu já vi esse vídeo no Instagram. Exato. Não sabia que era um teste. Quando voltar, se esperar os 5 minutos sem comer marshmallow, eu dou-te outro marshmallow. Tens 2 marshmallows, mas a maior parte das crianças não consegue esperar esses 5 minutos. Sim. Isto chama-se delayed gratification, portanto, a habilidade de esperar até ter uma recompensa. Sim. Isso é a coisa que mais prevê o sucesso no futuro que nós sabemos até hoje, mas são relações estatísticas muito pequenas, portanto, ainda é um tema muito complicado. Felicidade, acho que tenho a minha opinião, também não sabemos o que é felicidade. Bastante relativo, não é? O que é felicidade? Exato, é bastante relativo. Pessoas em África, nas condições que nós achamos impensáveis, podem ser felizes, certo? Do que sabemos do cérebro, há este neurotransmissor com todos os tipos de misconceptions, chamado dopamina, que as pessoas normalmente associam à felicidade ou ao prazer. Há várias coisas contraditórias na literatura, mas a verdade é que uma dica para pais é nunca comprar presentes quando se vai a uma loja de brinquedos. Manter as expectativas muito baixas para os filhos, porque depois quando se compra um brinquedo, a dopamina que se liberta vai ser muito mais alta. Portanto, é tudo à base de expectativas. Se as expectativas forem pequenas, qualquer coisa que seja acima das expectativas vai gerar muito mais prazer ou felicidade do que se estivermos habituados a ter presentes a todo o tempo e depois deixamos de valorizar esses presentes. Portanto, o nosso cérebro é muito bom a habituar-se à nossa situação corrente e por isso é que estamos sempre um bocado insatisfeitos com a nossa condição. Mesmo que tenhamos a promoção que sempre sonhámos, quando chegamos lá depois ficamos habituados e depois queremos sempre mais, já não é suficiente. Francisco, já aqui percebi que gostas de perguntas difíceis, por isso vou continuar. Inteligência, mente e consciência. Quais são as diferenças entre estes três conceitos tão queridos à neurociência? Inteligência, como eu disse, é um bocado difícil de definir, mas normalmente nós definimos como a habilidade de resolver problemas em situações apropriadas de uma maneira flexível. Portanto, sabemos que insetos são muito bons a responder a estímulos de uma maneira específica, mas se os pedirmos para responder a estímulos de uma maneira que reflita o contexto em que eles estejam, normalmente não conseguem. Portanto, são muito mais estímulo-resposta e não têm tanta flexibilidade, certo? E acho que os humanos são muito melhores, ou primatas em geral, a responder a estímulos sensoriais de uma maneira que reflita o contexto em que estejam. E mesmo quando falamos de inteligência artificial, normalmente estamos a comparar com humanos. E a verdade é que a inteligência animal pode ser tão ou mais evoluída para o seu nicho ecológico do que a nossa, certo? A verdade é que não temos maneiras boas de testar qual é a inteligência animal e como é que eles pensam no seu próprio meio, porque eles recebem estímulos sensoriais diferentes, têm respostas motoras diferentes, portanto a maneira de testar e do que chamamos de inteligência devia mudar e devia refletir os testes que sejam apropriados aos animais em que estamos a testar, que é muito importante para estudar para que as pessoas estudam, por exemplo, a neurociência. Depois mente é um bocadinho diferente, porque mente normalmente fala-se em mente quando se fala na dicotomia entre a mente e o cérebro. Portanto, mente seria a ideia de todas as faculdades que o cérebro produz, mas que no passado, pelo menos, se pensava que era distinto e mais alto nível do que o cérebro. Pensava-se que a mente, desde o tempo de Descartes, havia esta ideia de dualismo, que a mente era uma coisa que nos ligava a Deus, enquanto o cérebro era uma coisa física, humana, e ninguém sabia bem como ligar os dois. Hoje em dia acho que a maior parte das pessoas pensa que a mente é física, portanto é uma propriedade emergente do cérebro, de todas as interações muito complexas entre as nossas células cerebrais, mas a verdade é que ainda se tem muitos problemas em ligar as duas coisas, como é que a nossa percepção, por exemplo, da cor é refletida na atividade cerebral. Podemos fazer correlações entre a atividade cerebral, mas isso não significa que seja uma coisa causal, não é? Se formos lá e estimularmos o nosso cérebro, será que vemos as cores que vimos quando fizemos estas correlações? Isso é uma pergunta que a neurociência é muito difícil de responder. Eu quando era pequena dava por mim a pensar algumas vezes: será que o meu verde é igual ao verde das outras pessoas? Exato. O meu amarelo é o mesmo amarelo que outra pessoa está a ver. Exato. Porquê é que eu gosto de amarelo e aquela pessoa não gosta de amarelo? Será que estamos a ver coisas diferentes? Exatamente. Acho que é exatamente o tipo de pergunta que devíamos perguntar.
Acho que, em geral, a resposta... Há vários tipos de resposta, mas, na minha opinião, acho que sim, porque é útil para a sociedade que nós vejamos as mesmas coisas. De outro modo, não podíamos concordar ou funcionar como Estamos sociedade. todos a falar do mesmo. Exato. Agora, se o verde é mesmo verde, ou se outros animais vêm... Se os cães veem preto e branco, também já vi essa. Exato, porque o verde não existe na realidade, certo? Sim. É toda uma construção do cérebro. Por Sim. exemplo, havia esta pergunta há 500 anos, quando primeiro começaram a estudar a retina, a parte do olho que recebe a sim, luz sim. do mundo exterior. Via-se que a imagem do mundo exterior é projetada ao contrário na retina. E depois, em todo o lado do córtex visual, da parte do cérebro que analisa esta informação, está sempre ao contrário. E a pergunta era, porquê é que não vemos o mundo ao contrário, certo? Se desde os nossos olhos o mundo está sempre invertido. E a verdade é que para o cérebro não interessa. Tudo o que interessa ao cérebro é usar esta informação, quer que seja, em função de servir o comportamento. Um comportamento que seja adaptivo às condições do meio exterior. Portanto, se o mundo é invertido ou não, desde que concordamos e que seja útil à nossa sobrevivência, não interessa tanto ao cérebro. Portanto, quase tudo o que nós vemos e as nossas percepções são construídas na nossa mente. E acho que é uma coisa que, se tomar, por exemplo, substâncias psicodélicas, por exemplo, é uma coisa que se experiencia automaticamente, como toda a expressão das cores ou os sons começam, quando se ouve sons, começam-se a ver cores e as cores começam todas a diluir-se. Aí vê-se mesmo que quase tudo é made up pelos nossos cérebros. Sim. E falta-nos aqui a consciência. A consciência, antes da inconsciência sim, e do subconsciente. Isto nunca mais acaba. Exato. A consciência é um tópico muito controverso. Eu não sou um perito Ainda está nisso. tudo por descobrir em matérias de consciência ou nem por Não, isso? acho que há pessoas muito inteligentes que começam agora a estudar mais seriamente. Acho que ainda é muito cedo para termos uma resposta definitiva. Na minha opinião, isto é de um livro que li há muito tempo, mas não me lembro qual. Há esta ideia durante a evolução que para os primatas poderem relacionar-se com outros e interagirem com outros, eles começaram a ter que prever o comportamento dos outros primatas, certo? E isso era uma habilidade útil. E essa mesma capacidade pode ter sido adaptada para prever o nosso próprio comportamento. E há pessoas que pensam que isso foi a base da consciência, esta capacidade mental de prever o que nós vamos fazer antes de o fazermos. E por isso é que a consciência parece tão ligada ao livre-arbítrio, não é? Se bem que podemos não ter, e isso também é controverso, um arbítrio sobre o que vamos fazer a seguir. Temos este diálogo mental que parece estar sempre em constante diálogo, sempre a tentar prever o que é que nós vamos fazer, o que é que as outras pessoas vão fazer. Isto é o que nós achamos que a consciência é. Olha, enquanto falas, o meu cérebro dispara uma data de tabs com perguntas que me surgem, que são muitas. Pegando agora já no livre-arbítrio que mencionaste, é uma ilusão? Existe o livre-arbítrio? Também é muito controverso e depende de quem se pergunta. Para mim, na minha opinião, eu acho que não existe, porque acho que não há lugar na física para o livre-arbítrio. E mesmo quando eu lia muito sobre física, há pessoas que dizem que quantum physics e toda o caos e as coisas aleatórias que podia dar espaço para o livre-arbítrio, por não ser completamente determinista. Mas eu acho que é diferente. A aleatoriedade acho que é diferente ou não determinismo. Sim. É diferente do livre-arbítrio. Mesmo que haja espaço para a aleatoriedade ou que seja quase impossível de prever o que é que vamos fazer a seguir, as nossas ações, acho que isso não significa que o livre-arbítrio exista. Dito isto, acho que é super útil para a sociedade. Acho que uma sociedade sem livre-arbítrio Então, e sem mas- responsabilidade não poderia funcionar. Francisco, como é que nós tomamos decisões e qual é o lado do nosso cérebro que é responsável pelas más decisões? A parte que está sempre a meter-nos em encrencas. Existe? Exato. Sim, é complicado. Sim. Diria que, como tomamos decisões, é muito complexo e depende da escala temporal que se considera, não é? Portanto, há desde estímulos nos últimos segundos, a hormonas nos últimos minutos, a toda a nossa experiência de vida, aos nossos genes e evoluções, tudo chega a este momento para influenciar a decisão que vamos tomar, e por isso é que é tão imprevisível. E parece que temos livre-arbítrio, certo? É porque há esta
diferentes escalas temporais que influenciam cada decisão que tomamos a cada momento, desde genes, da nossa cultura, dos nossos pais, das nossas experiências, que todas têm pequenas influências para moldar o nosso cérebro para neste momento tomarmos esta decisão. E é quase impossível de saber qual é que foi E há a momentos, última casa. sim, há momentos eureka aí nas decisões, ou não é bem aí que os momentos eureka acontecem? Já te aconteceu? Já te aconteceu um em particular, numa Olimpíada? Exato. Isso aconteceu em 2 ou 3 vezes durante, por exemplo, as Olimpíadas de Física que eu costumava fazer, onde eu estava completamente perdido. Eu lembro-me em particular nas Olimpíadas regionais. Havia uma pergunta sobre como medir o espectro, o comprimento de onda de uma das cores do arco-íris. E eu estava completamente perdido porque não tinha estudado nada sobre esse tópico, não sabia o que estava a fazer, estava a olhar para o lado e toda a gente estava a medir coisas. Eu estava, será que toda a gente sabe? Eu sou a única pessoa que não vai saber. Também estava com medo de desapontar os meus professores. Mas depois, de repente, eu comecei a escrever umas coisas que achei que faziam sentido e não sabia bem como, mas comecei a escrever umas equações matemáticas que eram bonitas. Isto parece interessante seguir esta área, e pronto, escrevi isso, submeti isso e não sabia bem, pensei que ia ter 0 basicamente, e depois no fim vi que era a resposta certa e tinha sido o único que tinha acertado, sem bem saber como. Houve vários génios que tiveram momentos eureka ao longo do seu percurso. O que é que acontece ao nosso cérebro para estar ali naquele impasse e depois, quando é a pressão? Não sabemos bem, mas acho que acho que fala de 2 coisas. Uma coisa é do facto que o nosso cérebro está sempre a trabalhar, mesmo que nós não sabemos conscientemente ou não nos apercebemos, certo? E portanto, mesmo as nossas decisões conscientes muitas vezes são determinadas por fatores inconscientes que o nosso cérebro racionaliza depois. Isso é um fenómeno muito estudado chamado post-hoc rationalization. Há pessoas que pedem-te para escolher, por exemplo, entre 2 fotografias, qual é a pessoa que achas mais bonita, e uma delas é a tua própria fotografia, mas alterada para parecer do sexo oposto. Okay. Mais tarde perguntam porque é que escolheste esta fotografia, e as pessoas dizem uma razão qualquer, mas não sabem bem, mas é porque normalmente tendemos a achar mais bonito pessoas que nos parecem mais connosco. É sério? É sério. Ou, por exemplo, pedem-te para escolher entre 2 fotografias, qual é que achas mais bonita, escolhes uma e depois perguntam-te para explicar porque é que escolheste que esta era a mais bonita, e essa fotografia era diferente das 2 que te mostraram. Mas muitas vezes as pessoas não se apercebem, quando são pessoas estranhas, né? Não se apercebem e começam a dar razões porque escolheram esta, que na verdade nunca tinham visto antes. Então é a familiaridade que sentes com aquele rosto, ou é uma boa autoestima? As pessoas com baixa autoestima também selecionam as mais parecidas consigo? Curioso. Exato. Isso não sabemos bem, mas acho que isso podia ser uma influência genética, tentar promover se são mais semelhantes a nós. É mais, há várias explicações, mas é um bocadinho complicado. Mas para a segunda experiência, onde escolhes uma das caras e depois mostram-te uma terceira cara e pensas que escolheste esta, mas na verdade nunca as tinhas visto, isso é mais porque o nosso cérebro muitas vezes não sabe bem quais foram as razões que levaram a escolher uma das opções, e depois quando perguntas à pessoa porque é que escolheu, o cérebro inventa razões só para ser consistente. Isso é porque e é por causa disso que eu digo que muitas vezes as nossas decisões não são bem racionais, mesmo que... Sim, e alguma vez vamos ter resposta para todas as questões do cérebro, ou achas que há questões que são mesmo para nós não dominarmos na totalidade? Acho que é complicado. Certas questões com livre-arbítrio, consciência, acho que podemos nunca ter uma resposta definitiva, também porque não sabemos bem qual é a definição dessas coisas. E muitas das experiências sobre o livre-arbítrio, por exemplo, basearam-se nesta experiência antiga, onde pediam a pessoas para ver um relógio, os ponteiros de um relógio, e memorizar quando é que eles tomavam a decisão de tocar num botão. E o que viram foi que a atividade cerebral começava muito antes a prever qual era o botão em que iam tocar, mesmo antes do tempo em que as pessoas disseram que tomaram a decisão. Isso era uma das maiores evidências que não há livre-arbítrio. Há vários problemas com essa experiência e não reflete bem uma decisão na vida real, certo? Mas isso ilustra o problema de
da definição, não é? Se não temos uma boa definição do fenómeno que queremos estudar, é quase impossível de chegarmos a uma resposta, certo? E pronto, acho que perguntas como essa, consciência, livre-arbítrio, Sim. pode ser que nunca Sim. os cientistas chegam a uma conclusão, porque nunca vão bem aceitar a definição dos outros, cada um tem essa definição. E Francisco, o que é o ego no meio da inteligência, da mente, da consciência? Onde é que ele se encaixa aqui, nesta o ego, trama? Exato. Sim, todas estas áreas. Para mim, o ego é um bocadinho distinguível da autoconsciência, esta ideia que temos, este ser autobiográfico, que é o fio condutor entre todas as nossas experiências. E sim, eu vejo aí que tens o livro de Damasio. Sim. Exato, ele também gosta muito de falar sobre o tópico da autoconsciência. Sim, fala muito dos sentimentos na nossa percepção, da nossa evolução enquanto seres conscientes. Exato, e para Damasio, os sentimentos e as emoções, que muitas vezes são, quando perguntas qual é a parte do cérebro que nos leva a tomar mais decisões, normalmente as pessoas pensam que é as partes mais emocionais que nos levam a tomar decisões precipitadas, certo? E na verdade, o Damasio tem esta tese muito famosa, que as emoções na verdade são muito úteis em situações onde precisamos de tomar decisões rapidamente entre várias opções e que é quase impossível tomar uma decisão completamente racional, de analisar todas as consequências e os sentimentos. Basicamente conseguimos ligar sentimentos a certas opções. Isso é tipo um shortcut que nos ajuda a decidir mais racionalmente. E pessoas que têm problemas em integrar emoções e sentimentos com a partes mais racionais do cérebro, normalmente têm muitos problemas em tomadas de decisão em situações de vida real. Mas sim, acho que para o Damasio, por exemplo, os sentimentos são uma parte fundamental do ser autobiográfico, portanto, do self ou do ego. Sim, ele tem sido exímio a tentar descomplicar estes assuntos que muitas vezes são mesmo muito complexos. Como tens dito, é complicado, é mesmo muito complicado. Eu, na verdade, abri o livro dele aqui, este Sentir e Saber, porque tinha aqui uma nota. Não era para ler o Damasio, é mesmo para ler uma nota que eu tinha aqui, porque estavas a falar de ego e eu queria também perceber se a neurociência pode explicar de alguma forma os distúrbios de personalidade. Não, pode, exato. Ligados muitas vezes ao ego. Por exemplo, o distúrbio narcisista. Exato. A psicopatia. Sim, acho que hoje em dia acho que é mais psicologia ou psiquiatria que normalmente lida com estes assuntos, porque ainda são muito complicados e normalmente envolvem várias partes do cérebro e muito mais experiências de vida que nos levaram a ter estas desordens de personalidade. Mas sim, há pessoas a estudar isto e acho que o que sabemos hoje mais concretamente é normalmente baseado em psicologia e normalmente em fatores, por exemplo, da infância que levaram a estas. Mas estas áreas tocam-se todas um pouco ou não? Saber se uma pessoa é mais invejosa ou mais ciumenta do que outra, quais são as áreas que melhor respondem? É a neurociência, a psicologia, a psiquiatria? Sim, acho que hoje em dia perguntas a esse nível do que chamaríamos de mente ou de personalidade. Diria que psicologia talvez seja a área mais relacionada hoje em dia e acho que, por exemplo, acharia que o António Damasio trabalha mais o seu trabalho é mais influente em psicologia do que em neurociência. Neste livro é apresentado como psicólogo, justamente, achei também curioso. Exato, mas acho que todas estas áreas tocam e fundamentalmente o objetivo é que todas elas se interseccionem, porque a neurociência é muito multidisciplinar. Mas sim, hoje em dia acho que a neurociência se chamaria mais a área básica, onde estamos a medir neurónios e temos mais controle e podemos ver dentro do cérebro. Como é óbvio, não podemos ir a humanos e abrir o cérebro, ainda não podemos. Ainda não, especialmente se estiverem vivos, não é? Exato, ou se não forem pacientes, não é? Sim. E, portanto, acho que, mas no futuro isso seria o sonho, seria que conseguimos medir a atividade em humanos saudáveis. Exato. Tu hoje em dia interessa-te mais o cérebro dos humanos ou o cérebro dos animais? No passado, diria dos animais, mas acho que a minha decisão no meu doutoramento trabalhar com macacos foi muito motivada. Pois, tu estudas como é que os macacos movem os braços. Exato. Eu quis já aqui perceber porque é que eles roubam bananas. Houve um macaco que me roubou uma banana quando eu estava no Kruger Park, na África do Sul. Ele tinha fome, mas eu também tinha. O que é que se passou no cérebro dele para ele achar que me podia roubar uma banana? Só que eu e comeu, tentou negociar. Não, ele tirou mesmo, assim, quando eu estava distraída, puxou e foi-se embora comer para a árvore, a sorrir para mim. Mas também há macacos na Tailândia que roubam objetos a turistas e depois conseguem negociar com o turista quanto é que o objeto vale em termos de comida. Os macacos negociam?
negociam com base no que acham que o objeto vale para si. Portanto, se for um telemóvel, uma banana não é o suficiente. Tem que dar 2 ou 3. Se for, sério? Se for o chapéu do turista, talvez meia banana já é suficiente. Mas como é que os macacos chegaram a esse nível de bons negociantes? Foi através da observação? Não sabemos, mas acho que e trabalhando com macacos, acho que eles são muito bons a ler emoções. Portanto, acho que diria que provavelmente é como o turista reage a perceber que perdeu o objeto, não é? Eles são muito bons a ler as suas emoções. Quando se trabalha com macacos, tem sempre que se manter muito calmo, porque se estiver estressado, eles sabem imediatamente e conseguem aproveitar-se disso. Então, hoje o cérebro que mais te interessa é o cérebro humano. No entanto, trabalhas com o cérebro animal, nomeadamente de macacos. Exato. Para entender melhor o ser humano ou para entender melhor os animais? Para entender melhor o ser humano. Pronto, Ok. Isso foi a decisão. Acho que trabalhar com macacos é muito complicado e não existe em Portugal. Desde logo que são muito irrequietos. Sim, são animais selvagens. Sim. Ao fim do dia. Portanto, acho que eu gosto de dizer que são como um colega, porque é quase como uma criança, certo? Sim. Uma criança que não fala, mas percebe tudo o que se faz e cria-se uma relação de empatia. Eles reconhecem-te, e se for uma pessoa diferente a tentar treiná-los, eles não gostam da pessoa e não vão treinar. Ok. Portanto, é quase como uma criança, mas ao mesmo tempo é um animal selvagem. Portanto, pode-te magoar se quisesse. E como é óbvio que nós temos todas as precauções. Nas consultas aos viajantes aconselham sempre cuidado com os macacos também, porque são fontes de doença. Sim, certo? são fontes de doença e têm dentes enormes, não é? Sim. Então, como é que conquistaste a confiança dos macacos com os quais trabalhas? Exato. Por tempo a dar-lhes comida, eles adoram fruta e estes fruit snacks ou frutas secas, portanto, muitos treats e pronto, ao longo do tempo eles habituam-se. Mas pronto, esse risco eu escolhi porque queria entender mais os humanos, esse é o meu objetivo final, e acho que é a melhor maneira de estudar humanos é estudando o cérebro mais parecido com os humanos, certo? E o sistema nervoso deles? O que é que há a saber? É parecido com o nosso? Sim, é muito parecido. Há algumas áreas, especialmente áreas mais recentes, evolucionariamente, por exemplo, o córtex pré-frontal, estas áreas mais envolvidas em deliberação e raciocínio, que ainda não são modelos perfeitos dos humanos, mas as áreas que eu estudo, por exemplo, controle de movimento, as áreas que nos fazem mover, nós nem pensamos, não é? Quando eu vou pegar na minha chávena com água, nem preciso de pensar, nem preciso de olhar e parece tudo muito fácil, mas na verdade o cérebro demorou milhões de anos a evoluir, só todo o sistema que nos permite mover os nossos braços sem pensar. E é diferente se tivermos um café sem proteção e se tivermos um copo de Starbucks com uma tampa. Atenção que nós vamos dispensar aquele movimento, não é? Exato. Isso é muito relacionado com o que eu estou a estudar agora, é a maneira como o cérebro integra estas cues, este contexto sensorial para controlar os seus movimentos. Por exemplo, se estivermos a pegar numa chávena sem proteção e se estivermos, por exemplo, no comboio, está tudo a mexer, temos de ter muito mais cuidado do que se for uma chávena do Starbucks que está protegida, né? E o cérebro é capaz de, dependentemente do contexto onde esteja, de mudar como reage ao mesmo estímulo. E por exemplo, ainda agora estava a ligar a um amigo nos Estados Unidos e comecei a responder tudo em português só porque estou em Portugal e já mudei completamente o chip o chip para português, se bem que a pergunta foi a mesma que ele faria quando ele estava lá, não é? Portanto, é o mesmo estímulo, mas dependendo em que contexto é que estamos, reagimos diferentemente. Pronto, e o nosso cérebro sabe fazer isso sem nós darmos por isso, sem nós pensarmos, mas na verdade é muito complicado. Sim, nós entramos aqui num conceito muito importante para a neurociência, que é o sistema nervoso. O que é isto, o sistema nervoso? De vez em quando ouvimos dizer o meu sistema nervoso não anda muito bem. Exato. Mas o que é o sistema nervoso? E é mesmo assim, está correto dizermos que isso é do teu sistema nervoso? Depende da situação. Parece que as pessoas estão lá só acima dos nossos nervos, já estamos mais estressados, é o sistema nervoso. Os nervos estão associados ao sistema nervoso, mas normalmente não é. Sim, o sistema nervoso é tudo que seja o cérebro, a espinal medula, todos os nervos que enervam os músculos ou todos os órgãos, ou mesmo o estômago. Portanto, tudo que sejam células neuronais, porque é que se chama sistema nervoso. Portanto, células que comuniquem com
potenciais de ação, é o que chamamos em neurociência, que é, basicamente disparam sinais que viajam longas distâncias a velocidades muito rápidas. E pronto, isso é o que chamamos de sistema nervoso. O António Damasio, neste livro Sentir e Saber, tem uma página dedicada ao calendário da vida, em que nos mostra aqui que protocélulas existem desde há 4 mil milhões de anos, os primeiros sistemas nervosos há 500 milhões de anos e os primeiros Homo sapiens, depois dos hominídeos, há 300 mil anos. Isto é muito curioso. Os sistemas nervosos existem há muito mais tempo. E houve sempre uma grande variabilidade de Homo sapiens ao longo da história, com as suas características, com as suas idiosincrasias, com os seus traços de personalidade, e sempre existiram, por isso mesmo, pessoas homossexuais, pessoas transgênero. O que é que a neurociência nos diz sobre estas diferenças entre o ser humano, nomeadamente em relação à orientação sexual, ao género? Sim, acho que alguma resposta que deve estar, não é? No cérebro ou não? É muito controverso também, porque normalmente temos que estudar esta variabilidade entre indivíduos. Normalmente a ciência funciona por tirar um grupo, a população, não é? E tentar ter afirmações que se aplicam à população, não é? E quando se trata de estudar diferenças entre diferentes indivíduos, começa a ser muito mais complicado, porque normalmente não temos pessoas suficientes, ou se for humanos saudáveis, temos que usar tecnologias como fMRI, magnética ressonância funcional, ressonância magnética funcional, e portanto as tecnologias são muito crudes, portanto é um bocado difícil não temos o mesmo acesso como temos em macacos, por exemplo, não é? Dito isto, também vemos exemplos de homossexualidade em macacos, em golfinhos, em aves recentemente. Portanto, também há outros exemplos de animais que também têm esta variabilidade em orientação sexual e, portanto, acho que hoje em dia ainda é controverso, mas acho que há mais e mais evidência que isto é um fenómeno natural e que há variabilidade na população e é tudo, não é uma questão de ser um ou outro, há uma escala, não é? É um contínuo entre orientações, portanto faz tudo parte da nossa natureza. Eu queria perceber quão plástica é esta ciência, a neurociência, o que é que estuda? Uma das perguntas que me pediram para te fazer é o que é a neurociência, e já agora queria perceber porque é que temos tão bons neurocientistas portugueses. Temos o António Damasio, o Rui Costa, que em 2018, quando eu fui visitar a Columbia University, era o responsável da área. Temos agora a Francisco Sacadura, que cada vez será mais conhecido em Portugal. Há aqui um talento português nesta área bem complexa. Sim, é muito complexo. É difícil dizer o que é a neurociência, é como dizer o que é a televisão. Há tantos componentes diferentes, certo? Há pessoas que fazem programas de podcast, mas há pessoas que fazem notícias, há pessoas que fazem, sei lá, o programa de desporto. Portanto, há várias áreas, certo? E a neurociência é um bocado assim como a televisão. Há várias áreas e vários níveis de estudo, não é? Há pessoas que estudam desde de moléculas, de células, de neurotransmissores, de circuitos, de comportamento, desde peixe, ratos, moscas da fruta, macacos, polvos. Portanto, é uma área muito multidisciplinar. Mas sim, mas acho que a coisa fundamental é que estão todos a tentar perceber como é que o cérebro funciona, seja aos níveis mais básicos ou a nível de comportamento. E quais são os níveis mais básicos? Os neurónios, as sinapses, tudo conceitos da neurociência? Que mais conceitos? Há pessoas que ainda vão, sim, há as pessoas que vão às moléculas, ion channels, estas proteínas que abrem, que deixam a eletricidade entrar nas células nervosas, certo? Há pessoas que estudam os receptores nas sinapses que recebem estes neurotransmissores. Portanto, há pessoas que vão aos níveis mesmo mais básicos moleculares da estrutura 3D destas proteínas, portanto, mesmo muito básicos, até ao nível de um animal completo e como é que ele interage com outros humanos, por exemplo, psicologia, né? E sociedades. Portanto, acho que tudo se poderia considerar neurociência se o foco for tentar usar esse nível de understanding, de conhecimento, para perceber como é que esse nível influencia o cérebro e o nosso comportamento. A neurociência é tão curiosa que até está muito interessada também na inteligência artificial. Exato. Não é? Como é que estas duas áreas casam? Acho que também é um tópico controverso.
especialmente hoje em dia, acho que no princípio as pessoas começaram a inventar estas redes neuronais, estes conceitos de inteligência artificial e machine learning, foram inspiradas em grande parte pela neurociência, de uma maneira muito crude, só por tentar replicar o que é que células neuronais fazem, e que a um nível muito crudo é só receber estes inputs ou estímulos e produzir uma resposta. Pronto. E podem alterar estas sinapses, portanto, o efeito que estes estímulos têm nessa resposta, e isso permite-lhes aprenderem todo tipo de funções. E se bem que inicialmente a inteligência artificial estava muito ligada à neurociência e também às áreas de psicologia cognitiva, a verdade é que acho que hoje em dia mais e mais se tem divergido, e acho que hoje em dia a inteligência artificial é muito focada em computer science, e normalmente não prestam assim tanta atenção à neurociência. Acho que às vezes ainda há casos de sucesso, mas acho que está mais e mais a divergir. Acho que hoje em dia é mais no sentido contrário, é usar inteligência artificial como inspiração para tentarmos perceber o que é que está acontecendo no cérebro. Acho que isso acontece mais hoje em dia. Sim, e tu pendes mais para o lado de achar que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana? Ou nem por isso? Acho que Não vais dizer, já superou. Já superou em várias áreas, certo? Acho que hoje saiu uma notícia a dizer que um senhor, um jovem, um homem, acho que era já um senhor já com alguma idade, conseguiu criar uma empresa bem sucedida com as dicas que o ChatGPT lhe deu. Exato. Que eu acho extraordinário. Acho que o ChatGPT agora está sempre nas notícias, todas as semanas. Mas sim, acho que já supera em várias áreas, mas depende uma das razões porque eu estudo controle de movimento é porque é uma das áreas onde a inteligência artificial ainda não supera os humanos. Mas outras áreas, por exemplo, jogar xadrez ou jogar Go ou estes jogos online, já conseguimos superar com a inteligência artificial os melhores humanos do mundo. E acho que isso também diz um pouco sobre porque é que o cérebro evoluiu, certo? Acho que comportamentos como jogar jogos são muito mais recentes evolucionariamente do que comportamentos como controlar movimentos, que fomos optimizados ao longo de milhões de anos para movermos sem pensar, certo? Sim. E acho que a robótica e a inteligência artificial para controlar robôs está muito mais pouco desenvolvida do que a inteligência artificial para jogar jogos, resolver problemas como matemática, onde na verdade nós não somos muito bons, e nós achamos que é difícil porque não somos muito bons nisso. E por isso é que também é muito mais fácil para a inteligência artificial resolver esses problemas. Enquanto que controle de movimento nós tomamos por garantido, porque parece-me tão fácil, mas na verdade é tão fácil para nós porque o nosso cérebro é tão bom nisso que nós não temos que pensar, certo? E, portanto, é um paradoxo, não é? Sim. O que nos parece fácil para nós é muito mais difícil para a inteligência artificial. Porque na verdade o cérebro é muito melhor nisso do que outras áreas que parecem mais complicadas. Francisco, por esta altura os nossos ouvintes já perceberam o teu entusiasmo à volta destes temas, e por isso eu tenho de te perguntar que amargura é esta ou que arrependimento é este de não teres seguido a astrofísica que me contavas antes desta conversa. É verdade. Não, acho que quando eu era pequeno estava muito interessado em astrofísica, e também por este programa que eu vi quando era pequeno chamado Morgan Freeman Through the Wormhole, que foi outra das minhas inspirações para estudar neurociência. Foi este programa que falava tanto sobre tópicos de astrofísica, por exemplo, o que é o tempo, o que é o espaço, se temos livre-arbítrio, mas também falava sobre tópicos de neurociência, e o primeiro episódio que eu vi por acaso foi sobre a inteligência alienígena, e era com... Se era possível hackear o cérebro? Esse não foi o primeiro episódio, Okay. mas também havia episódios desse género. O primeiro foi sobre inteligência alienígena e era sobre polvos e a inteligência em polvos, porque é tão diferente de nós, né? O sistema nervoso é distribuído entre os braços dele, portanto é um sistema distribuído e não percebemos muito bem. É o que temos mais parecido ao que se fosse tipo um alien, mas na Terra, certo? Porque o sistema é tão diferente do nosso. E acho que isso também me inspirou tanto para ler sobre a astrofísica como para a neurociência. Estava muito indeciso. Acho que o arrependimento é mais que na minha área atual uso muito mais matemática e programação do que o que aprendi na universidade, que foi muito mais coisas básicas, por exemplo, sinapses, ao nível de células nervosas. Hoje em dia estuda a um nível mais acima, né?
como eu disse, há vários níveis de estudo em neurociência e um nível é um bocado mais superior Sim. ao que aprendi durante. Como é que tu ligas a programação ao trabalho com macacos? Como é que é o teu dia a dia na prática? É num laboratório? Sim, exato. Faz-nos aqui um desenho para nós conseguirmos visualizar. Exato. No meu trabalho, nós normalmente temos, neste caso, normalmente trabalhamos só com um macaco e, portanto, há um período do dia, durante mais ou menos 2 horas, temos que treinar o macaco na experiência que desenhamos. Normalmente envolve desenhar jogos em realidade virtual que eles têm que jogar, e esses jogos são desenhados de uma maneira inteligente para tentar fazer perguntas sobre algumas questões que estamos interessados. E o resto do dia normalmente é fazer muita programação, a analisar dados, a desenhar estes jogos ou tarefas. E depois, mais tarde, fazemos cirurgias para implantar elétrodos no cérebro, para medir a atividade cerebral e outra vez analisar dados, a escrever artigos. E pronto, é sempre neste ciclo de desenhar experiências, colecionar dados, analisá-los e depois tentar publicar artigos. E o teu macaco tem nome e tudo, é um Magellan, um Magalhães, não é? Magalhães, exato. É um Magalhães. Foi uma coincidência. Todos os macacos do nosso laboratório têm nomes de exploradores, e foi uma coincidência que este era um explorador português, Magalhães. Deixando aqui agora um pouco o cérebro dos animais e passando para o cérebro dos seres humanos, há uma grande preocupação nesta área que mexe com muitas pessoas, que é o Alzheimer. Achas que se vai descobrir a cura do Alzheimer durante a nossa geração, durante o nosso tempo de vida? Sim, eu lembro-me que havia um especialista em Londres, um português, que estava o Alzheimer, que acho que foi há 10 anos que ele disse na televisão que daqui a 5 anos já teríamos curado o Alzheimer, e por isso é que ele estava a estudar a esquizofrenia, e que ainda não aconteceu, né? É muito difícil fazer previsões. Há sempre a mudar, há sempre uma descoberta nova que faz com que tudo o que sabíamos anteriormente seja interpretado de uma maneira diferente. Acho que o Alzheimer é uma das doenças onde sabemos mais e há mais investigação, e portanto, especialmente com os avanços de inteligência artificial e de análise de dados, eu diria que talvez dentro de 10 anos talvez tenhamos uma ideia muito boa de ou curar ou manejar a doença de uma maneira que pessoas que tenham Alzheimer possam ter uma boa qualidade de vida, não é? Ou podemos retardar o Alzheimer em pessoas que ainda estejam saudáveis, que acho que é o maior foco hoje em dia. Dito isto, sim, é complexo, e acho que a parte disso é também o nosso modelo de estudo, se é adequado ou não. Há esta frase que eu vi numa talk nos Estados Unidos, que já curámos o cancro 1 milhão de vezes em ratos, mas todas as vezes que vamos para humanos nunca se traduz, não é? E por isso é uma das razões para eu também querer estudar macacos, porque há muito mais tradução entre macacos e humanos. E mesmo Alzheimer em ratos, já conseguimos encontrar muitas curas para o Alzheimer em ratos, mas depois quando não funcionam em humanos, certo? Sim, portanto, é um dos problemas. Naquela série que tu falavas de Morgan Freeman, havia um episódio dedicado à possibilidade de descarregar memórias. Vai ser possível fazer download de memórias? Sei que já foi possível meter uma memória num rato. Isso é verdade? Como é que isso faz? Como é que isso é possível? Depende da sua definição, exato. Depende da definição de memória. O caso do rato, isto foram umas experiências do MIT, de um prémio Nobel chamado Suzumu Tanagawa. Na verdade, não é bem uma memória falsa, é mais juntar 2 memórias verdadeiras. Basicamente, eles conseguiram medir a atividade cerebral enquanto numa área do cérebro envolvida que sabemos que está envolvida em memória, chamada hipocampos, e mediram essa atividade enquanto o rato estava, por exemplo, nesta sala. E depois mediram a atividade nessa mesma área enquanto o rato estava, por exemplo, a receber um choque elétrico, e depois conseguiram ativar as células especificamente que estavam ativas enquanto o rato estava nesta sala e enquanto recebia o choque elétrico. E ele aprendeu a associar a sala ao choque elétrico, se bem que nunca tinha experienciado os dois ao mesmo tempo. Portanto, não é bem uma memória falsa, não sabemos o que é que isso significaria, porque quase tudo no cérebro não tem um significado por si mesmo, só em relação ao comportamento, né? Sim. Mas sim, é mais juntar 2 memórias. Mas achas que vai ser possível filmar sonhos? Acho que isso sim. Como? Descarregar memórias, acho que não. Ok. Descarregar memórias, acho que
depende do que é que significa isso, mas Porque assim guardávamos as memórias dos nossos avós que sofrem de Alzheimer, por exemplo. Exato. Ficávamos com elas numa acho que isso também cassete. é uma questão de metafísica, que é que Sim. significa a atividade cerebral. Por si mesmo não tem significado nenhum, não é? Nós, como cientistas, podemos ver a atividade e podemos apresentar um estímulo e dizer que esta atividade corresponde a este estímulo, mas dentro do cérebro, uma célula só vê os estímulos que as outras células enviam, Sim. não é? Portanto, por si mesmo, não podemos dizer que esta atividade neuronal destas células significa nada, não é? Sim. É como as células do nosso coração estão sempre a bater e também têm atividades elétricas, mas não dizemos que elas estão a representar o batimento do coração, só estão a controlá-lo, não é? Sim. Então, olha, é um bocado assim. sim. Sim. Antes de irmos então ao filmar os sonhos, e aqui acabando a questão da memória e das memórias, há um filme que é O Despertar da Mente, não sei se já viste, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Sim. em que É muito bom. retiram uma parte Memória de ex-mulher. sim, para superar um heartbreak, um desgosto amoroso. Isso seria possível de alguma forma, porque assim leva-me à questão também do trauma. Seria Sim. útil para o ser humano pagar memórias traumáticas, ou há algo positivo em memórias menos boas? Sim, apagar. Como eu estava a dizer, acho que é muito difícil dizer o que é que corresponde a uma memória e é um processo muito distribuído em todo o cérebro, portanto seria quase impossível apagar. O que se pode fazer, já se fez em ratos, é dissociar essa memória do lado emocional. Portanto, essa memória, quando é reativada, por exemplo, numa questão de trauma, ou neste filme, que é muito bom, que recomendo. Se bem que, como é óbvio, não é bem baseado em realidade. Sim, já é antigo. O Jim Carrey numa personagem não cómica. Todas as terapias comportamentais que temos hoje em dia em psicologia normalmente envolvem expor a pessoa à fonte do trauma, mas numa situação confortável. Por exemplo, se uma pessoa tem a fobia de aranhas, tem medo de aranhas, normalmente o melhor remédio para isso é Eu tenho baratas em particular. é convencer a pessoa a pôr a sua mão numa jaula com uma aranha. Ok. E ver que a aranha não faz nada. Pronto. É a terapia de exposição, exposure therapy. Isso é a melhor forma que temos de tratar fobias e traumas. Pronto. Ok. Mesmo PTSD e estes tipos de doenças. E portanto, isso acho que já se fez com ratos, reativar estas memórias. Portanto, não sabemos como ler estas memórias, mas sabemos como reativá-las. Isso é algo que já se faz em ratos. Se a reativarmos vezes suficientes, quando não estão associadas à fonte do medo ou a situações perigosas, ou se associarmos a reativação dessas memórias a coisas que elicitam prazer ou que sejam boas para nós, começamos a associar estas memórias com as emoções contrárias e portanto sim, acho que vai ser possível curar o trauma dessa forma, mas não por apagar como no filme, mas por tornarmos neutros ou associarmos uma coisa positiva. Criamos novas memórias na memória que nos magoou inicialmente. Exato. E então, em relação ao filmar sonhos, isto aqui também, os sonhos também é uma matéria Exato. querida para a neurociência. São. O que é que acontece? Primeiro, o que é que acontece ao nosso cérebro quando sonha? Qual é a função do sonho? Também é muito controverso, não? Tu sonhas em inglês ou em português? Em inglês. Em inglês, pois, imagina. A partir do segundo ano, mas agora em inglês. Sim, os sonhos já é um tempo muito complexo, mas sabemos que há várias fases do sono. Há uma fase que se chama fase REM, que é quando os nossos olhos se movem muito rápido de um lado para o outro, e normalmente essa fase em que estamos a sonhar e que o nosso cérebro é quase tão ativo, ou às vezes ainda mais ativo em algumas áreas do que quando estamos acordados. A função não sabemos muito bem, mas uma das teorias é que estamos a tentar criar associações entre memórias ou experiências que estivemos durante o dia. Por exemplo, esta ideia da terapia de exposição, de associar o trauma a coisas positivas ou só associá-lo a coisas neutras para que o trauma não elicite as más emoções. Há uma ideia semelhante do sonho, que durante o sonho podemos experienciar coisas que sejam mais perigosas ou que não faríamos durante a nossa própria vida, durante o dia-a-dia, ou porque temos medo ou porque sejam demasiado arriscadas, mas que por associá-las no sonho ou tentar simular estas coisas em sonhos se tornam mais neutras, ou por exemplo uma terapia de exposição no cérebro em si, tornam-se menos emocionais, pelo menos. Essa é uma das ideias. Sabe? E manipular sonhos é possível? Eu conheço pessoas que dizem que conseguem manipular sonhos. Inception.
Que são histórias bem Manipulação de sonhos em termos de sonhos lúcidos, de pessoa estar consciente eu dentro vou do contar uma sonho. história muito específica de uma pessoa que me contou, uma pessoa que é médica, que me disse que manipula o truque dele é olhar para a mão durante o dia, vai contar num sonho, o que ele faz é olhar para a mão e percebe que a mão está desfocada, ou seja, eu estou a sonhar. Dás a informação ao teu cérebro Sim, que estás a sonhar, e a partir daí consegues perceber que estás num sonho, portanto podes fazer o que quiseres. E ele manipula o sonho para morrer. Para que no dia seguinte, isto é estranhíssimo, para que no dia seguinte perceba que está vivo e deu todo um novo valor à vida e diz que fica muito mais entusiasmado e motivado porque eu estou vivo. Isto é possível, doutor? É possível. É possível. Okay. Chama-se Cada sonhos. médico, eu pensei, mas esta pessoa não pode estar a intrujar, estava a contar uma experiência muito pessoal dele. Chama-se sonhos lúcidos. Okay. Eu já experienciei. Acho que vem naturalmente a algumas pessoas e há algumas técnicas que se pode fazer que, se for online, se vê, e algumas funcionam, outras não tão bem. Comigo, acho que a que eu usei foi todas as manhãs antes de acordar, ao acordar, escrever imediatamente. Porque eu nunca me lembro dos meus sonhos. É um segundo Sim, depois. E vão-se batendo ao longo do tempo, Exato. não é? Mas comigo é tipo um segundo. Portanto, Sim. eu comecei a tentar fazer este esforço de todas as manhãs, assim que acordo, escrever tudo o que me lembro dos sonhos. E ao fim de uma semana comecei a ficar consciente durante os sonhos e a poder manipular. A sério? Sim. E o que é que manipulavas? Isso é muito interessante. No meu caso, não é tipo controle total. Eu só ia a voar no sonho. Sim. Nada de especial, mas sim, não se tem controle total, mas sim, eu sentia que começava. Percebia que estava a sonhar e normalmente começava a sonhar e ainda estava tipo na cama. E achava, isto é um sonho, não sabia se era sonho ou se era realidade, mas depois começava tipo, a levitar e depois sair da janela. Isso acontece, eu tenho paralisia do sono às vezes, sabes o que é? São sonhos assim muito, parecem alucinações e o teu corpo parece que se mexe. Aconteceu-me algumas vezes, foi assustador e agora quando me acontece já sei que posso não estar assustada e até desfrutar daquele terror todo. Tentar controlar. Sim. Olha, e aquelas pessoas que vão ao Google pesquisar os sonhos que tiveram porque acham que é uma mensagem subliminar ou alguma coisa que o teu inconsciente ou subconsciente, não sei, diz-me tu, nos quer passar. Isso faz sentido? O que é que o Freud dizia sobre isto? Ele está atualizado sobre isto? Não, o Freud foi que começou estudar os sonhos, essa ideia de estudar os sonhos. Acho que o Freud hoje em dia é tipo. As pessoas não acreditam ou não dão muito valor às suas ideias hoje em dia, mas eu acho que teve muita influência na sociedade atual. E acho que a maior parte das pessoas, de uma maneira, não queria ouvir o que ele estava a dizer, certo? A culpa é dos pais, de que nós todos temos estes problemas quando chegamos à vida adulta. Mas a verdade é que, sim, acho que algumas destas ideias têm. Hoje em dia sabemos que são muito importantes e acho que os sonhos é uma das áreas onde ainda não sabemos bem. Sabemos que é baseado em realidade, portanto, acho que há informação a ter tido a ser retirada dos sonhos, mas talvez não da maneira que ele dizia, e acho que ainda é muito controverso para ser útil. Mas outras áreas, por exemplo, o efeito do nosso crescimento e das nossas relações sociais na infância, mais tarde na nossa vida, que foi uma das principais ideias do Freud. Acho que hoje em dia se sabe que ele estava certo e que tem imensa importância. É muito difícil de medir e controlar, mas tem imensa importância para o nosso desenvolvimento. Então isto aqui vai dar origem à primeira pergunta de todas que eu fiz, que é filmar sonhos. Como assim? Como é que isso é possível? Filmar sonhos, acho que é possível da mesma maneira que podemos tentar ver o que é que as pessoas estão a ver medindo a atividade cerebral e tentando fazer correlações com os estímulos que estamos a apresentar. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, se eu te apresentar um filme e tu estiveres num scanner de ressonância magnética, por exemplo, a medir a atividade cerebral, podemos fazer correlações entre os estímulos que estamos a apresentar, portanto, as imagens visuais, e a atividade do teu cérebro. E depois, mais tarde, nós sabemos que durante os sonhos, durante a imaginação, mesmo que estejamos acordados, quando estamos a imaginar na nossa mente, nós usamos muitas das mesmas áreas que usamos quando estamos a ver o mundo exterior. E, portanto, podemos usar essas correlações para tentar inferir o que é que a pessoa está a pensar ou a sonhar. E normalmente isto faz com pessoas que estejam, por exemplo, a imaginar, e sabemos que temos resultados mais e mais precisos à medida que a tecnologia vai avançando, não é? Portanto, acho que no futuro, porque é uma questão de engenharia, não é uma questão de
questões científicas, por exemplo, perceber qual é a função dos sonhos, acho que é muito mais complicado que tentar correlacionar a atividade cerebral com o mundo exterior, né? É mais um problema de engenharia e por causa disso acho que vai ser possível, se conseguir adormecer num scanner, que Sim. é muito brilhante, mas vai ser possível assim, tentar ver-se, provavelmente muito desfocado, mas ver-se mais ou menos o que a pessoa está a imaginar em certos momentos, se tiver dados suficientes durante a fase que a pessoa está acordada. Sim. Tu viste aquela série, o Black Mirror? O meu episódio preferido, isto já vi em 2014, mas eu vi várias vezes porque eu adorei aquele episódio, que é o The Entire Story of You, em que se punha um chip e nós conseguimos gravar tudo o que acontecia. Tu chegavas hoje a casa e conseguias ver as minhas expressões e tentar perceber o que é que eu estava a pensar naquele momento. Eu achei super interessante, mas isso é uma coisa que, apesar de altamente futurística, pode nunca ser sequer futurística porque nunca vai acontecer, certo? Chip Acho que é cerebral, acho genial. que não, mas por exemplo, uma câmara Nos olhos, pois. no olho ou nos óculos, acho que isso seria possível, exato. Mas Portanto, filmava não o que se está a pensar, mas o que se vê. Sim, acabamos por ter uma memória de quase tudo o que aconteceu. Isso é uma benção ou é um oposto de uma benção? Ou é uma desgraça termos uma memória que nunca Acho que das pessoas que sabemos que têm tem a memória completa. exato, que têm uma memória quase perfeita, que não se Sim. esquecem, e há exemplos muito raros, porque normalmente é o oposto da benção. Pois, Normalmente há várias teorias porque é que precisamos nos esquecer, e na verdade uma das funções de dormir pensa-se que é porque nos ajuda a esquecer a informação que não é importante. Mas sim, uma das ideias é de que se nos esquecermos dos detalhes, conseguimos focar-nos mais na big picture, na floresta em vez das árvores, certo? Enquanto que pessoas que, por exemplo, pessoas com autismo têm muita atenção a detalhes e conseguem se lembrar muito melhor do que pessoas que não estejam no espectro. E portanto é mais ou menos um trade-off, certo? Entre tentar esquecer as coisas que não são tão relevantes para tentar extrair os princípios que nos ajudem a prever novas situações e a comportarmos de uma maneira apropriada no mundo, versus lembrar todos os detalhes que nós pensamos que é muito bom para, não sei, memorizar as respostas para um teste, mas na vida a vida não é assim tão útil lembrar-nos especificamente da cor da camisola do nosso amigo há 10 anos, certo? sim, exato. E depois também há esta ideia de que isso também é controverso, mas há uma teoria de que quando nos tornamos mais e mais velhos, muitas pessoas têm problemas de memória, certo? E uma das ideias é de que na verdade não é porque a nossa memória começa a falhar, mas é porque temos mais e mais memórias e é mais difícil procurar a memória certa entre todas essas memórias. Por exemplo, se tivéssemos uma biblioteca, se a biblioteca tivesse 1000 livros, seria muito mais difícil encontrar o livro do que se a nossa biblioteca tivesse 100 livros, certo? Quando acumulamos mais e mais memórias, fica mais e mais difícil de encontrar o livro certo quando precisamos de nos relembrar dele. Olha, sem surpresas, a nossa hora já passou e eu vou saltar todas as perguntas que eu tinha minhas para ter aqui um capítulo do Instagram. Eu disse que ia entrevistar um jovem neurocientista nascido em 98 com um percurso impressionante que eu nem pude mencionar, talvez depois deste pequeno excerto. Então, eu convidei os meus seguidores a mandarem perguntas e foram imensas, o que me surpreendeu bastante, e acho que devo então aqui introduzi-las e peço-te sim, se possível. Eu acho que são temas complexos, mas peço-te assim, se possível. O Tomás pergunta: para onde é que foram as memórias e as histórias da minha avó que sofre de Alzheimer? Para onde é que foram? Há teorias diferentes. Acho que do mesmo laboratório do MIT que eu mencionei antes sobre as memórias falsas e implementar memórias em ratos, há na verdade um estudo que sugere que as memórias ainda estão lá e que não é um problema das memórias desaparecerem, mas é um problema das memórias não poderem ser acedidas. E portanto as pessoas perdem a habilidade de aceder às memórias corretas. E se isso for verdade, e ainda é muito discutível se o estudo é replicável ou não, mas se isso for replicado e for verdade, abre a possibilidade no futuro, se percebermos como curar essa parte de aceder às memórias, de voltar a acedê-las em pessoas que já tenham Alzheimer. Portanto, há
há esperança que elas ainda estejam lá Sim. e que no futuro possam ser assistidas de novo. O Francisco Paupério, um dos últimos convidados que tivemos aqui neste programa, pergunta-te pelas drogas psicadélicas como opção para certos tratamentos. É real ou é buzz? Já há bocado mencionaste brevemente este assunto. Acho que é real. Acho que Netflix está cheio de comentários sobre isto. sim, agora Microdosing. está a começar a. É uma das questões em ciência onde funciona por ciclos, certo? Acho que aí há 50 anos as pessoas começaram a perceber do poder delas e depois o governo, foi por razões mais políticas, começou nos Estados Unidos, estava associado aos War on hippies, drugs. exato, e começou a tentar não tentar diminuir o uso, Sim. mas acho que há bastante evidência hoje em dia. Por exemplo, onde eu estava em Londres, há bastante estudos sobre isto e acho que tem poderes reais, não por si mesmo, não é o género de tomar droga e de repente fica-se bom, mas acho que a droga em conjunção com terapia comportamental mostrou resultados muito melhores em, por exemplo, em adição ao álcool, ou a fumar, em depressão, portanto, várias doenças neuropsiquiátricas têm tido muito bons resultados com estas substâncias psicodélicas. Sim. A Inês pergunta porque é que os antidepressivos tiram a libido? Isso é uma questão da neurociência ou da psiquiatria? Sim, é neurociência também. É neurociência, mas é do sistema periferal, portanto, da parte que não é o cérebro. Acho que os antidepressivos normalmente atuam, depende do antidepressivo, mas muitos deles atuam neste neurotransmissor chamado serotonina, que também está presente em outras áreas que não sejam o cérebro, incluindo nos nossos sistemas sexuais, e normalmente é estas ações secundárias, não necessariamente pela ação no cérebro, que interferem, pronto, com estas outras áreas. Mas sim, não é efeito direto. A Sara pergunta-te como melhorar a memória. A erva afeta a memória? Portanto, a erva tem dois componentes, o CBD e o THC. Há estudos que o CBD pode ser que melhore a memória. Acho que ainda é complicado, mas pronto, em criança parece que ajuda crianças, por exemplo, com ADHD, com a déficit de atenção. Há estudos que mostram que as ajuda, e normalmente é um tranquilizante, portanto é um bocado difícil de perceber se é mesmo um efeito direto na memória ou se é um efeito de acalmar e de estares no estado certo para tomar informação, certo? Sim, dito isto, como melhorar a memória, há vários truques, por exemplo, estes técnicos do Palácio, de usar as tuas capacidades espaciais para organizar a tua memória, e esses, se qualquer pessoa treinar, funcionam muito bem. É assim que os campeões de memória conseguem memorizar baralhos de cartas. Mas acho que em geral é só as dicas do costume, se quiser melhorar a memória. E dormir, comer bem, fazer exercício. Exato, acho que mais e mais estudos provam que são os três pilares. A alimentação tem efeitos em quase tudo o que seja o cérebro, e acho que é um bocadinho previsível que seja o caso, não é? Fazer exercício acho que é um dos maiores nootrópicos, coisas que se possa fazer para melhorar o rendimento cerebral. É exercício sem dúvida. E pronto, e dormir é provavelmente o maior de todos, sim, que sabemos que já há vários estudos que mesmo se não percebe, por exemplo, se tomar um café depois do jantar, mesmo que consiga ir dormir logo a seguir. Eu sou uma dessas pessoas que são muito pouco sensível à cafeína. Na verdade, o seu sono vai ser afetado e vai haver, pode medir um performance, menos performance no dia a seguir, só por ter tomado café, mesmo que não perceba e que se sinta acordado. Acho que o sono também é super importante. O que é que dá mais energia ao cérebro? É o chá, o café ou o açúcar? Provavelmente o açúcar, mas durante um período muito pequeno. Sim, sim, acho que sim, o chá e café é mais tem esta pressão para dormir desta substância chamada adenosina que se vai acumulando ao longo do dia, e o café compete pelos receptores da adenosina e portanto faz-nos sentir acordados durante um pouco tempo, mas depois quando começa a desaparecer sente-se tão cansado como se sentiria se não tivesse tomado café. Portanto,
também é temporário, basicamente. A Maria pergunta-te porque é que o trauma de abandono tem efeitos tão nefastos no cérebro que perduram uma vida. Sim, tudo que seja trauma, especialmente de infância, afeta fundamentalmente como as partes mais recentes evolutivamente do cérebro funcionam, por exemplo, o córtex pré-frontal, seja traumas de abandono, seja pobreza, malnutrição, afeta a maneira como o córtex pré-frontal se desenvolve e depois durante toda a vida vai ter efeitos que se pode medir, por exemplo, na tomada de decisão e no sucesso que se tem no emprego. Portanto, acho que, como tudo, e como o livro que me levou a estudar neurociência de Talent Code, acho que com o ambiente correto e com muito trabalho se pode colmatar estes déficits, mas sim, acho que os primeiros anos de vida são muito importantes para o desenvolvimento, e o córtex pré-frontal só se acaba de desenvolver aos 20 e poucos, portanto até lá tem que ter muito cuidado. A Mariana pergunta: o grau de timidez é mensurável neurologicamente? Quase certeza que sim, como é óbvio, todos os nossos aspectos de personalidade vêm do cérebro, né? Dito isto, sim, ainda não sabemos. Eu diria que neste momento é mais uma questão de psicologia, né? Portanto, podemos medir e fazer testes, mas ainda não sabemos. Não há uma área que diga vai ser tímido ou não vai ser tímido. Sim. Não há um gene há genes que se associam e que têm efeitos estatísticos pequenos, mas é um processo muito complexo, como tu em neurociência. E às vezes não é timidez, pode ser introversão. Sim, não é? Introversão, timidez, exato. Sim. Portanto, todas as áreas de personalidade, definitivamente há coisas que se relacionam com diferenças entre o cérebro de indivíduos, mas é muito multifacetado. Portanto, é muito difícil de prever com base em dados a personalidade de uma pessoa. A Kátia pergunta: a telepatia e afins são possíveis ou nem por isso? Como cientistas, temos de ter sempre a mente aberta, mas eu acho que não. Seria perigoso sabermos o que é que os outros pensam, não é? Com base em tudo o que sabemos de física ou neurociência, a resposta é não. Não. A Kátia pergunta: Reels e TikTok estupidificam as pessoas? Acho que a resposta também é não. Acho que é perigoso em termos de criar este ambiente de hiperestimulação e estar sempre à espera de coisas que libertem dopamina, certo? E isso cria problemas com a atenção e com a habilidade de fazer delayed gratification, o marshmallow test que eu falei, certo? Acho que pode ter interferência aí, mas por si mesmo acho que não. Acho que é como tudo na vida, todas as novas tecnologias têm um período em que as gerações não sabem bem o que vai acontecer, mas acabam por usá-las para o seu próprio benefício, né? E portanto, sim, acho que não estupidificam, mas tem que ser usado em moderação. Isso, sim. Ouviram? Sejam moderados. A Inês Casaca pergunta: é ou será possível definir o espírito e a alma cientificamente? Depende. Depende. Eu pessoalmente não acredito em dualismo e portanto acho que tudo é baseado no cérebro, ou na interação entre o cérebro e o corpo e o ambiente. Mas dito isto, se por espírito querer dizer o nosso ego ou o eu, sim, acho que é baseado numa qualidade física, mas é tão complexo que talvez o nível de estudo que seja mais útil para cientistas seja a este nível mais elevado, porque não vai ser um neurónio ou uma sinapse que vai determinar o seu ego ou a sua consciência, não é? É um fenómeno emergente, portanto. Mas sim, eu pessoalmente não acredito na alma como coisa exterior. O Jorge introduz aqui um conceito que eu tinha também no guião, que é a homeostasia. É possível esta sensação ou estado de equilíbrio? Sim, a homeostasia em ciência normalmente é usada para referir a habilidade de manter uma propriedade do corpo constante. Por exemplo, a temperatura. O nosso corpo consegue, como se fosse um termostato, consegue regular a nossa temperatura interna. E portanto, sim, uma das maiores funções do cérebro, na verdade, é manter a homeostasia só para sobreviver, né? Manter todos os níveis de alimentos, açúcares no sangue, temperatura. E portanto, sim, o nosso cérebro está sempre a manter a homeostasia. Está sempre a ser perturbado e há challenges a esta homeostasia, mas o cérebro é uma das funções, é manter-nos em equilíbrio.
Vou ter de fechar aqui as perguntas no Instagram, malta, porque são muitas e estas continuavam. E eu faço agora uma pergunta minha: o que é que aconteceria se nós pudéssemos trocar os nossos cérebros com os das outras pessoas? Agora davas-me o teu, que eu ficava muito agradecida, e eu dava-te o meu. Seria uma espécie de nova vida ou seria uma total confusão? Não, eu tenho um primo também, Francisco Landês, também me pergunta. Assim, é complicado porque eu, na minha opinião, como neurocientista, eu acho que nós somos definidos pelas nossas memórias e, portanto, diria que é como se fosse a metamorfose, o livro. Acordaria no corpo da mosca e Sim, ainda sou eu. do Gregor Samsa. Exato, ainda sou eu, mas estou neste corpo estranho. Sim. Mas será que somos mesmo nós? Há uma série muito gira agora no Apple TV chamada Severance, que tem um bocado essa ideia de criar memórias separadas durante a vida normal e durante o trabalho. E quando se entra no trabalho, desliga-se as memórias da vida normal e liga-se as novas memórias de trabalho. Isso normalmente cria duas identidades, não é? E, portanto, eu acho que se acreditar que somos definidos pelas nossas memórias, acho que se trocássemos os cérebros, inserimos nós, mas no corpo. E era genial que o nosso cérebro tivesse assim uns botõezinhos e nós pudéssemos controlar. Exato. Olha, se o cérebro humano pudesse escolher um animal para ser, qual seria? Talvez uma águia, com uma visão aguçada e habilidades de caça, ou outro? Se pudéssemos escolher, eu gostaria de ser um polvo, acho que seria. Não, o cérebro, se o ser humano fosse um animal. Se o ser humano fosse um animal, sim, acho que voar seria uma dos maiores imperativos. A águia poderia ser um bom. Ou um golfinho, acho que um golfinho também seria giro. E se pudesses descrever o cérebro numa só palavra, qual é que seria? Complicado. Complicado? Sim. E se o cérebro humano pudesse falar? Se pudesses conversar com ele, o que achas que ele nos diria? Talvez, tratem-me com carinho que eu sou a vossa única esperança. Talvez. Não sei. Nós a falar, é o nosso cérebro a falar, certo? Sim. Portanto, acho que não seria muito diferente da nossa conversa agora. Estaríamos a falar connosco mesmos. Até ao 6º ano as boas notas vinham naturalmente e na verdade era bastante preguiçoso, preferia PlayStation ou jogar futebol com os amigos. Mais tarde começou a ficar mais interessado em manter o estatuto de melhor aluno. Estudava muito quando não estava em competições desportivas. Durante o secundário aproveitava as férias para fazer estágios e escolas de verão em áreas tão variadas como criptografia, optogenética, relatividade geral, engenharia biomédica, farmácia, cosmologia e astrofísica, gravidez da mosca da fruta, programação e se calhar vou parar porque já ficaram com uma ideia do grau de proatividade. Perdeu a mãe quando tinha apenas 7 anos, o que o obrigou a crescer cedo demais e no mesmo ano ficou sem o avô paterno e a avó materna. Por causa disso meteu na cabeça que queria ser médico para salvar vidas como a da mãe e dos avós. A biologia humana parecia interessante, mas de todos o cérebro era o órgão que mais o interessava por ser a base do comportamento humano e animal. Na Universidade em Londres foi secretário da Sociedade Portuguesa, que representa os estudantes portugueses, vice-presidente da Sociedade de Neurociências, tesoureiro e líder do projeto de voluntariado de Educação para a SIDA, entre outras. Quem o conhece diz que o Kiko vai ser Prémio Nobel. Enquanto esse dia não chega, foi selecionado pela Royal Society para estar presente na reunião de Lindau, na Alemanha, num encontro com 48 prémios Nobel da Medicina e 400 dos cientistas mais promissores de todo o mundo. Tinha apenas 20 anos, em junho de 2018. Foi uma experiência incrível e inspiradora, esta de poder falar com os seus ídolos científicos e conhecer tantos cientistas que trabalham arduamente e todos os dias para tornar o mundo melhor e salvar vidas. E é toda essa a esperança que deposito e que depositamos no Francisco Sacadura, a quem agradecemos todo o cérebro que depositou na última hora de conversa na Antena 3 e na RTV3. Francisco, obrigada. Muito obrigado. O que vamos fazer?